Apareceu a notificação aqui para mim. LGPD. Olá, meninas, tudo bom? Olá, boa noite. Boa noite. Então, vamos lá. Quem sou eu? Eu não sei se a Maíra já falou. Eu sou a Andresa Novaes. Depois, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, basta procurar Andresa com Z, Novaes com I, que vocês me encontram. Meu site também, andresanovaes.com.br, eu já vou fazer a propaganda. E eu sou formada em eventos e eu tenho 2 pós-graduações. Eu tenho um MBA em gastronomia, porque eu pensei, o que tem em todo evento? Comida. Então, eu vou fazer um MBA em gastronomia, porque tá tudo ali, né? E aí, eu queria trabalhar com buffet, me tornei gerente de buffet, trabalhei em alguns buffets em São Paulo, trabalhei na Casa Bertolazzi, mas aí eu vi que não era isso que eu queria. Eu fui assessora de eventos também muito tempo. Eu gosto, sou apaixonada por eventos, principalmente eventos sociais, festas, casamentos. Mas assim, eu decidi depois de um tempo, quando chega a idade, a gente pensa assim, nossa, eu preciso aproveitar melhor os meus finais de semana que a minha vida está passando e eu só estou trabalhando. Então eu parei com a assessoria, eu decidi que eu não queria mais aquilo para mim. E aí eu fui procurar fazer outras coisas da vida, né? E aí eu comecei a estudar comunicação, rede social, que eu vi que eu me dava bem nessa área. E aí a minha segunda pós-graduação é em comunicação digital e mídias sociais. E hoje eu trabalho com isso dentro do mercado de eventos. Eu presto consultoria, faço planejamento estratégico, faço textos para site, blogs, criação de conteúdo, curadoria de conteúdo, tudo isso eu faço. E o ano passado, eu fiquei sabendo da Lei Geral de Proteção de Dados e que ela ia mudar um monte de coisa na forma como a gente trabalha. E que é uma lei que é obrigatória para toda empresa. E eu pensei, vou estudar sobre isso para aplicar no meu trabalho de comunicação. E eu achei o máximo. Eu gostei, eu queria trabalhar só com uma lei geral de proteção de dados. Falei, vou trabalhar com consultoria só com isso e tal. Não deu muito certo, mas eu continuo dominando o assunto, né? E continuo aplicando isso, porque, querendo ou não, o trabalho de comunicação tem muito a ver com essa lei. Essa lei, ela foi... Aí eu já vou entrar, acho que a Maíra deve ter entregado para vocês aqui um manual, que é um livro que eu escrevi, né? É um e-book, na verdade, que eu escrevi só sobre Lei Geral de Proteção de Dados e como ela se aplica. Então, hoje, eu não nem falei para a Maíra, nem vou preparar PowerPoint nem nada, que eu quero que seja um bate-papo. Então, eu vou, assim, a princípio, eu vou nortear vocês do que é essa famosa LGPD, como ela afeta o nosso trabalho, e aí depois a gente pode conversar, tirar dúvida, esse tipo de coisa, tá bom? Eu não sei se vocês chegaram a ler o manual ou chegaram a abrir para ver alguma coisa. Sim, tá vendo? Vou dar para a lição de casa, já fico feliz. Melhor que eu. Eu era daquela que sempre deixo tudo para a última hora, mas que bom que vocês leram. Então, acho que vocês estão mais ou menos a par. Então, assim, a famosa LGPD nada mais é do que Lei Geral de Proteção de Dados, tá? É uma lei que entrou em vigor, é uma lei federal que entrou em vigor em 2019, e as sanções dela começaram a valer a partir de agosto do ano passado, 2021. E do que essa lei trata? Ela trata sobre a proteção dos dados de qualquer pessoa natural. Ou seja, eu, você, todo mundo que é uma pessoa, nasceu, tem uma certidão de nascimento, a lei protege essa pessoa. Ela não protege dados de empresas. Dados de empresas são livres, digamos assim. Não existe nada que proteja. Mas os dados naturais, das pessoas naturais, que no caso somos nós, ela protege. Por que é preciso isso? O mundo avançou muito nos últimos anos, né? E o que acontecia antes? As empresas coletavam os nossos dados. O que são os dados? Nome, telefone, endereço, e-mail, tudo isso são dados, tudo que identifica uma pessoa. Elas coletavam esses dados e esses dados pertenciam a elas. E elas faziam o que ela quisesse fazer com esses dados, elas faziam. Elas vendiam para outras empresas. Então, antigamente, um pouco antes do avanço da internet, as pessoas recebiam
mala direta, que a gente chama na publicidade, na comunicação. Não sei se é da época de vocês, a Maíra deve lembrar. Que era assim, que tem muitas, viu? Então, meu irmão trabalhava numa empresa, numa agência de marketing direto, meu pai recebia a mala direta que o meu irmão fazia de empresas. Então, tipo, as empresas compravam os dados de outra empresa e aí elas pegavam e mandavam material publicitário via correio para essas pessoas. Ninguém solicitou aquilo, mas elas mandavam porque elas tinham os nossos dados. E elas faziam o que queriam com esses dados. E hoje em dia não é mais assim. Com essa lei, a pessoa, ela, tipo assim, primeiro, ela tem que ter autorização, por exemplo, a minha autorização para coletar os meus dados, para utilizar os meus dados. E se eu falar para ela assim, eu não quero que você tenha os meus dados, deleta tudo aí, ela é obrigada a deletar. Ela não pode ficar com esses dados. Então, a lei, ela trata exatamente sobre isso. Ela trata do quê? De proteger os nossos dados. Porque eu acho que, não sei quem acompanhou o ano passado, teve uma questão, eu não lembro exatamente um detalhe, eu só lembro assim, uma pessoa que mora no interior lá do Nordeste descobriu que tinha uma empresa no nome dele, e a empresa valia milhões, e o cara era assalariado. Como eles fizeram isso? Eles pegaram os dados desse rapaz, sem o conhecimento dele, e utilizaram esses dados. Isso hoje em dia não pode mais acontecer. Você não pode coletar nem o nome da pessoa se a pessoa não autorizar. E aí, com essa lei, toda empresa tem que se adaptar a essa lei para não fazer o que a lei fala que não pode fazer. Então, assim, ela tem que dar conta o quê? Da forma que ela coleta os dados. Primeiro, ela só pode coletar dados que tenham uma finalidade. Se eu chegar para vocês e falar assim, me passa seu nome, que eu vou fazer aqui o seu cadastro. Me passa seu nome, seu endereço e seu telefone. Aí você fala assim, para quê? E eu tenho que informar. Não, eu quero o seu nome e o seu endereço e o seu telefone, porque eu vou fazer tal coisa com esses dados. Vou enviar para você essas informações, uma informação assim assado. Aí você autoriza ou não me passar esses dados. Então, hoje em dia é assim que funciona. Eu tenho que ter uma finalidade. Eu não posso coletar um dado sem ter uma finalidade. Lembra quando antigamente a gente preenchia aqueles cadastros enormes, aí perguntava o nome do pai, a religião? Não pode. Se eu perguntar a sua religião, tem que ter uma finalidade. Por que você quer saber minha religião? Eu quero saber sua religião, vamos supor, porque se você for judeu e eu vou fazer aqui o seu casamento, eu tenho que saber que, por exemplo, o seu cardápio é especial. Então, ok, você pode coletar esse dado. Se você não sabe por quê, estou coletando porque está aqui Não pode. Só pode coletar um dado se tiver uma finalidade para aquilo. Isso tanto com idade, com várias outras coisas. E aí, os dados, eles se dividem em dois. Tem os dados comuns, nome, telefone, endereço, que são dados simples, e tem dados sensíveis. O que são dados sensíveis? São todos aqueles dados que podem fazer uma pessoa sofrer algum tipo de preconceito. Religião, por exemplo, se ela é filiada a um sindicato, se ela torce para algum time de futebol, se ela tem alguma doença. Nossa, dados assim relativo à doença é super sensível. E aí você fala assim, tá, mas o que isso tem a ver com eventos? Vamos começar por aí. Primeiro, você vai atender um cliente. Toda vez que a gente vai atender um cliente, a gente coleta dados desses clientes, não é mesmo? Então, vocês já sabem que para coletar dados dele, primeiro ele tem que autorizar. Tipo, eu quero te mandar um orçamento. Bem, ele já pediu um orçamento, então automaticamente, para ele poder receber aquele orçamento, ele vai ter que passar algum dado dele. Nem que seja o nome e o telefone e, de repente, os dados do evento para você saber se você tem a data disponível e tudo mais, né? Isso, ok. Daí, se você falar assim, por exemplo, um dado sensível que muita gente que trabalha com organização de eventos, principalmente casamento, acaba coletando, anotando e não se dá conta. Por exemplo, você vai casar onde? Eu vou casar na Igreja Nossa Senhora do Brasil. Se ela vai casar na Igreja Nossa Senhora do Brasil, já está ali, sabemos que ela é católica. Isso é um dado o quê? De religião, é um dado sensível. Se ela falar assim, eu sou testemunha de Jeová e vou casar no Salão do Reino tal. Isso é um dado sensível, né? Então, a gente tem que proteger os dados dos clientes. Por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados é muito importante, porque
ela vai cobrir desde a hora da coleta dos dados. Como eu disse, o dado tem que ter uma finalidade. A forma que você vai utilizar esses dados. Então, por exemplo, você coletou os dados do cliente para enviar o orçamento. Você não pode enviar propaganda para ele depois se ele não autorizou. Mas vamos lá, vou te dar um exemplo prático, tá bom? Sim. A gente está fazendo a confirmação de presença dos convidados. A gente recebe os dados de todo mundo. Sim. Qual que é a preocupação que a gente tem que ter? No armazenamento desses dados, na segurança desses dados, quem vai ter, quando você vai fazer a confirmação de presença, você recebeu os dados. Primeiro, como que você recebe esses dados? Você recebe por WhatsApp? Você recebe por e-mail? Porque assim, aí já não é aconselhável. Por quê? Porque o WhatsApp não é uma ferramenta segura. Se o seu celular for roubado, as pessoas podem acessar o seu WhatsApp e receber essa lista de contato. Se você, por exemplo, tiver o seu celular, o seu WhatsApp hackeado, esses dados também podem vazar. E a responsabilidade do vazamento desses dados recai sobre a empresa, recai sobre você. Mesmo que você seja pessoa física, se você é uma pessoa física, mas que está trabalhando usando aqueles dados de uma forma comercial, você está trabalhando com aqueles dados, você é responsável perante a lei. Mesmo que você seja um profissional autônomo. Então, assim, você tem que verificar como você vai receber esses dados, quem vai ter acesso a esses dados dentro da sua empresa. Não pode, tipo, deixar o celular lá aberto, ou o computador, você está lá fazendo RSVP. Aí você sai para almoçar, ou você sai para pegar um lanchinho, ou você sai para atender não sei o quê, e aí você deixa o seu computador ligado com as informações ali abertas. E aí passa a faxineira do escritório. Ela vai ver aqueles dados. Ela pode não pegar, mas ela vai ver. Então, tem que também tomar cuidado com a forma como você cuida desses dados, você mantém esses dados. Esses dados estão num lugar seguro, armazenado de forma segura. Você tem um antivírus no seu celular e no seu computador para evitar que esses dados vazem. Você tem que tomar, a lei, ela prevê o seguinte, que você tem que tomar todo o cuidado possível para que esses dados não vazem. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Aí, vamos lá. Você já fez o RSVP, ligou para as pessoas, porque aí, no caso, você não precisou de uma autorização dela, porque são convidados de um casamento, foi, né? No caso, foi a cliente que passou esses dados. Então, tem uma exceção, você realmente não precisa da autorização da pessoa para entrar em contato com ela. Mas você entrou, terminou o RSVP, acabou o evento, você já tem tudo ali. Como é que você vai descartar esses dados? Ele vai ficar armazenado de alguma forma? Você tem esses dados impressos? Onde eles vão ficar arquivados? Eles são em lugar seguro, fechado? Normalmente eu uso o sistema e o WhatsApp, né? Mas a maioria faz tudo pelo WhatsApp e o arquivo do computador. E aí que mora o perigo. Você tem que ter um antivírus. E outra coisa, você tem que informar porque assim, você tem que ter, toda empresa é obrigada a ter um documento que fala como esses dados são tratados, a famosa política de privacidade. Eu acho que todo mundo já viu política de privacidade, né? Todo mundo que trabalha, mesmo que você seja um profissional autônomo, você tem que ter uma política de privacidade, e essa política de privacidade tem que estar acessível para o cliente a qualquer momento que ele quiser consultar. Por isso que quando a gente entra nos sites, tem lá, sabe aquela política de cookie? Porque os cookies coletam os nossos dados, então a pessoa tem que autorizar aquela coleta de dados. Então, por isso que nos sites hoje em dia é obrigatório. Aquilo lá está cumprindo a LGPD, que é a autorização para a gente poder coletar os cookies no computador da pessoa. Que é quando ela voltar naquele site, se ela já entrou uma vez, quando ela entrar a segunda vez, o servidor vai identificar que aquela pessoa já entrou naquele site, e aí ela, tipo assim, em vez de ter que baixar tudo de novo, ele já tem ali arquivado aqueles dados, vai aparecer aqueles dados arquivados, entendeu? Então, as pessoas precisam autorizar. E a política de privacidade tem que estar lá no site para a pessoa consultar a qualquer momento. E nessa política de privacidade tem que constar como a sua empresa coleta os dados,
como ela armazena esses dados e como ela descarta esses dados. Entendeu? Uma coisa que eu tenho uma dúvida, até pode perguntar. Não, pode interromper. Quando a gente tem um evento, por exemplo, a gente usa uma plataforma paralela para fazer a captura desses dados. Vou dar um exemplo, eu uso muito o Simpla. Eles têm já essa política deles agregada. Se acontecer um vazamento de dados, recai primeiro sobre o Simpla ou sobre a empresa? Então, aí a gente vai ter que falar sobre os agentes de tratamento, que está lá no manual, que são titular, controlador e operador. Quem é o titular? O dono do dado. Por exemplo, estão usando os meus dados, eu sou o titular, eu sou o dono do dado. Controlador é quem coletou aqueles dados para utilizar. Então, tipo, a empresa que coletou os dados do cliente é o controlador. Quem é o operador? A Simpla. A Simpla é a operadora. Ela é corresponsável por esses dados. Entendeu? A Simpla, é óbvio que a Simpla já tem a política de privacidade dela. Então, o ideal é você ir lá, consultar a política de privacidade dela, e se você usa só o Simpla para poder coletar dados, você pode até se basear na política de privacidade dela para poder fazer a sua política de privacidade. Sim. Dependendo, porque ela é o operador daqueles dados. A mesma coisa vai recair, vamos supor que você tem uma agência de eventos e você tem funcionários registrados CLT. Você coleta os dados desses funcionários, tem as fichas, tudo lá. E aí você tem um contador que faz a sua folha de pagamento. Você, a sua empresa, é a controladora desses dados. E a contabilidade, a empresa de contabilidade é o operador desses dados, tá? Ele opera, quer dizer, ele realiza alguns serviços, ele presta alguns serviços para você utilizando os dados do seu cliente ou do seu funcionário. Então, ele é o operador e ele tem que seguir, vocês têm que estar de acordo com relação ao uso e armazenamento desses dados e também ao descarte desses dados. Vou dar um exemplo. Por exemplo, acho que é Shopee, não é Shopee, tem um que é tipo o Mercado Livre, eu esqueci o nome, que é uma plataforma. Não, é uma plataforma chinesa que o pessoal vende as coisas. É Shopee. Shopee? Eu acho que é Shopee mesmo, então. Por exemplo, a Shopee. Vamos supor que você resolva vender topos de bolo através da Shopee. Aí você vendeu um topo de bolo. O cliente vai colocar os dados dele lá. A Shopee, ela já tem toda a política de privacidade dela, toda desenhada, toda certinha. Então, o que acontece? Ele vai te dar a opção de imprimir a etiqueta para você endereçar e enviar esse topo de bolo. Você vai imprimir essa etiqueta, vai colocar lá e tal. E depois, a própria plataforma da Shopee já descarta esses dados. Você não tem mais acesso a eles depois disso, depois da compra. Que é para você não utilizar, porque é a forma de descarte deles. Então, tipo, na política de privacidade deles está lá, ó, utilizou para aquela finalidade, que é endereçar o produto. Endereçou o produto, aqueles dados são descartados. Entendi. Entendeu? E aí, na parte de eventos é a mesma coisa. A gente tem, toda empresa de eventos, ela tem que saber quais dados ela vai coletar do cliente, qual a finalidade, ou seja, o porquê ela está coletando esses dados, como ela vai manusear esses dados, como ela vai utilizar, como ela vai armazenar, quer dizer, como ela vai guardar esses dados e como ela vai descartar esses dados. E isso tem que estar na política de privacidade para que o cliente saiba. Tem que estar bem claro lá para o pessoal saber como é que vai. Tem muita gente que não conhece, mas ao mesmo tempo, hoje em dia, tem muitas empresas fazendo treinamento de política de privacidade com seus colaboradores. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu recente, tá? Vou dar nomes, né? Porque eu gosto de nomes, né? Isso. Adoro coisas práticas. Um vendedor da produtora 7 me ligou. Primeiro ele ligou para o noivo passou meu contato, porque o noivo não queria ser importunado, então importunou a assessora. E daí ele queria oferecer foto e vídeo. E daí eu falei assim, mas como que você pegou o contato do cliente? Porque a gente não fechou nem espaço. E eu não mandei o contato deles para vocês, porque não é nem você que me atende. Aí,
Eu falei assim, olha, se é o Bizuti que recebeu os dados e passou, você sabe que você está violando a lei, né? É Aí isso pediu mesmo. desculpa e desligou, mas assim... É isso mesmo. Tá violando a lei. Eles não podem. Na verdade, é assim. Só se tiver na política de privacidade deles e o cliente autorizou, porque aí, antigamente, por exemplo, você entrava num site, para exemplificar, você entrava num site e você, vamos supor que você fosse pedir orçamento. Aí você preenchia aquele formulário de contato do site. E aí embaixo tem uma caixinha com que você dá um ticketzinho, um check, e fala assim: eu quero receber informações sobre produtos e serviços de tal empresa. Antigamente você só colocava isso, agora não. Cada autorização que você vai pedir para o cliente tem que ser uma caixinha diferente. Então, uma caixinha vai ser para enviar informações sobre produtos e serviços. Outra, se ele autoriza enviar aqueles dados para os parceiros, entendeu? Tudo tem que estar muito claro para o cliente, ele tem que saber se aquele dado que ele está fornecendo vai ser encaminhado para terceiros ou não. E o cliente tem que autorizar isso. Se ele não autorizar, não pode, é proibido por lei. E aí, uma informação importante, tá? Por que cumprir a LGPD? Só porque é lei e tal, mas o que vai acontecer? Por exemplo, se uma empresa falha no cumprimento da lei, ela pode ser multada. Isso já aconteceu, inclusive, com empresas grandes. Além de multada, ela pode ter as atividades dela paralisadas pela lei. Tipo, você não está cumprindo a LGPD, então você vai parar suas atividades e enquanto você não regularizar tudo, a Agência Nacional de Proteção de Dados não vai dar autorização para que aquela empresa continue funcionando, até ela estar adequada com a lei. E aí vale lembrar que a lei não é válido só para cliente, válido para funcionários também. Então, se você coleta dados, porque assim, por exemplo, a gente vai para um espaço de evento, sabe aqueles espaços de eventos que fala assim, você manda, já está na semana do evento e você fala assim, estou mandando aqui todas as informações sobre o evento. E aí ele fala assim, mas eu preciso dos dados de todo mundo que vai trabalhar aqui dentro. Você tem que mandar o nome e o RG de todo mundo que vai trabalhar aqui dentro. Então, assim, aqueles dados, nome e RG que a empresa coletou para o pessoal trabalhar lá dentro, ela tem que dizer como ela vai armazenar e como ela vai descartar aqueles dados depois. É válido para funcionários também. Aí, tipo, vamos supor, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, é todo mundo freelance, mas eu tenho os dados bancários, eu tenho uma ficha de cadastro, isso também, a lei também é válida para essas informações. Tanto de para colaboradores, sejam eles fixos, sejam eles freelance, e para os clientes. Entendido? Eu tenho uma dúvida. Eu já trabalhei em alguns lugares que tinha os contatos dos clientes que já participaram desse evento. Uhum. E aí falavam assim, liga para esses clientes para anunciar que vai ter eventos no próximo mês. Isso pode ou não? Só se o cliente autorizar. É assim, quando a primeira vez que você vai coletar os dados do cliente, por exemplo, a gente teve um evento, vamos supor, um evento de apresentação que era para captação de clientes. E aí vieram esses clientes, vocês coletaram os dados deles. No momento que você coleta os dados desse cliente, você tem que ter uma caixinha lá. Tipo, você coletou os dados, tem que ter uma caixinha e ele tem que autorizar. Autoriza o envio de informações de futuros eventos. Se ele autorizar, você pode entrar em contato com ele. Se ele não autorizar, você não pode. Se ele falar, não quero, e não pode, nada pode ser condicionado. Tipo assim, olha, vou te dar esse e-book sobre organização de casamento, mas você tem que me dar o seu nome, telefone e endereço. Se ele falar assim, eu quero o e-book, mas eu não vou passar meus dados, você é obrigada a dar, porque nada pode ser condicionado. Você não pode condicionar nada para ele. Mas na landing page você condiciona. Na landing page, sim, mas tem que ter, mas sempre tem aquela caixinha lá dizendo, sabe? Você autoriza e aí ele pode clicar ou não. Agora, antes era obrigatório. Mas aí ele não recebe. Então, mas aí tá errado. Tem que ter a caixinha dele autorizar ou não.
os dados, as informações Não, de uso, então, tipo, a para gente pode envio de autorizar, mas se a informações. gente não autoriza, às vezes a gente não recebe. Então, mas tá errado. Pela lei tá errado. Pela lei tá errado. Sua função é sempre Porque a landing page é para captar os dados, né? Sim, exatamente. Mas é por isso que você tem que ter a captação de dados e tem que dar informação embaixo, que você autoriza a receber informações sobre nossos produtos e serviços? Aí a pessoa vai clicar aqui sim, e aí ela vai receber. Se ela não clicar ali, você não pode obrigar, não pode ser obrigatório ela clicar para dizer que vai receber. Uma coisa que você pode fazer é assim, você pode colocar ali, deseja receber informações sobre meus produtos e serviços para ela checar, colocar o check, mas você pode colocar embaixo, você pode cancelar a qualquer momento, que também está dentro da LGBT, GPD. Tudo que a pessoa quiser, tipo, eu aceitei receber os dados, mas agora eu não quero receber mais, se ela falar eu não quero receber mais, você não pode enviar mais. Então, mas a RD Station, ela é insistente, né? Porque você cancela e você continua recebendo. Sim, mas tá errado. Mas aí que tá, por exemplo, eles estão errados. Aí, se alguém denunciar eles para a Agência Nacional de Proteção de Dados, aí a agência vai verificar, e se verificar que eles estão descumprindo a lei, eles podem ser multados. Então, a gente tem uma agência para denunciar. Tem a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela foi estabelecida no final do ano passado. Inclusive, uma coisa importante, assim, pela Lei Geral de Proteção de Dados, toda empresa tem que ter um profissional que é chamado DPO, que é a pessoa responsável pela proteção de dados dentro da empresa, né? E aí, só que assim, como um MEI vai contratar um DPO, que é um profissional muito caro para ter, e às vezes você coleta informações mais básicas e tudo mais. Então, assim, no caso do MEI, aí a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela fez uma série de estudos, fez seminários sobre isso, e eles pesquisaram e abriram algumas exceções. Então, tipo, por exemplo, MEI não precisa contratar um DPO, ele mesmo pode ser, só que ele tem que disponibilizar para o cliente um canal de comunicação, pode ser e-mail, telefone, qualquer um, para que o cliente entre em contato e fala, eu quero que você delete os meus dados. Entendeu? Ou para caso o cliente queira fazer alguma denúncia, queira falar alguma coisa sobre os dados dele, tem que ter alguém lá responsável que vai verificar tudo e falar, tá assim, tá correto, não tá correto, e até para atender o pessoal da Agência Nacional de Proteção de Dados. Se, vamos supor, a empresa recebeu uma denúncia, aí a agência vai verificar. Então, a agência vai entrar em contato com o DPO para falar, olha, eu recebi uma denúncia aqui de vocês, você precisa me apresentar aí a documentação de que vocês estão em conformidade com a lei. E aí a empresa é obrigada a informar, a passar todos os documentos, porque tem uns processos que são seguidos, que tem que ser mapeados e que tem que estar constante lá ai, meu Deus, na política de privacidade, me fugiu o nome, que a ANPD vai verificar, a agência vai verificar para ver se está certinho ou não. Porque vamos supor que você tem um documento, esse documento vazou. E a agência ficou sabendo que esse documento vazou. Quer ver? Tem foi o ano passado, acho que foi no começo do ano passado, se eu não me engano, a Riachuelo teve o site saiu do ar. Vocês lembram? Foi a Riachuelo, que o site deles saíram do ar e aí ficou todo mundo desesperado, porque tem informações das pessoas lá, tem os dados das pessoas, porque as pessoas compram e informam os dados lá. E aí o pessoal ficou preocupado se os dados tinham vazados ou não, se foi hacker ou não. E aí a Agência Nacional, eles, na verdade, quando acontece o vazamento de dados, a agência não entra em contato. A empresa, ela já tem que entrar em contato com a agência e falar, olha, aconteceu isso aqui, tivemos uma ocorrência aqui, mas nós estamos em conformidade com a lei e apresentar a documentação e dizer o que ele fez para resolver aquela situação. Porque se ele não fizer isso e a ANP descobrir depois, ela pode multar a empresa. E a multa é alta, gente. A multa é baseada em cima do faturamento da empresa. Então, é um valor alto. Isso também aconteceu também com o banco, não foi? Sim. Dizem, não existe ambiente seguro na internet, essa é a realidade. Se você quiser um ambiente seguro, você manda uma carta.
Não existe. O Às mais vezes seguro também não que... é seguro, porque o porteiro recebe, alguém recebe. Também pode extraviar também, corre-se risco. O local mais seguro, assim, que, tipo, no nem ligação, porque você pode ser grampeado. SMS é seguro. É um dos locais mais seguros, assim, é SMS. Mas no Brasil, quem usa, né? Ninguém usa SMS. Nos Estados Unidos o então, pessoal usa bastante, né? Usa bastante, porque lá já tem os planos, né? E o plano já vem com não sei quantos de internet, não sei quantos SMS, não sei quantos minutos para falar. Então, para o pessoal lá é vantajoso, né? Para a gente aqui já não é, fica caro. Então, a gente acaba usando muito o WhatsApp por conta disso. E aí, tem uma voz aí, alguém falando perto? É porque a gente não pode deixar a sala fechada. Não, sem problema. É que eu fiquei, é lá ou é aqui? É aqui. Tá. Não, então tranquilo, tá seguro. Então não existe ambiente seguro na internet. O que a gente tem que fazer é sempre estar garantindo que a gente fez todos os nossos esforços para que a gente não prejudicasse os dados das pessoas. É isso, que a gente tomou todas as medidas cabíveis. O que a gente tem que provar é que tomou todas as medidas cabíveis para, num caso como esse, a gente tá resguardado, sabe? Mas realmente diz que vai ser cada vez pior, que esse negócio de hacker, essas coisas, diz que vai ser cada vez pior, porque não tem o que fazer, né? A gente tem que só tentar se precaver de todas as formas. Mas acontece muito e a tendência é que continue acontecendo. Mas, por exemplo, quando... Vamos falar daquelas questões de sorteios no Instagram. Então, sorteio no Instagram já é proibido por lei, não sei se vocês sabem, e não é nem pela Lei Geral de Proteção de Dados, é pela lei do governo, porque para todo sorteio que qualquer empresa faz tem que ser registrado na Caixa Econômica Federal. Se um sorteio não é registrado na Caixa Econômica Federal, ele é ilegal. Só pode concurso cultural, de repente, né? Um concurso cultural pode, mas mesmo assim você tem que verificar para cumprir tudo direitinho. Agora, sorteio não pode. Sabe aqueles sorteios de iPhone para ganhar seguidor? Primeiro é uma furada, porque as pessoas vão entrar lá e te seguir, não porque elas estão interessadas no seu conteúdo, mas que elas estão interessadas no iPhone. Então já começa errado por aí. E segundo, é errado porque é ilegal. Você tem que ter registro na Caixa Econômica Federal para poder fazer sorteio. Nossa, simples que seja isso aqui? Por mais simples que seja. Eu gosto de dizer, porque às vezes você acha que você vai arrasar com a sua ideia e depois você pode arrasar com o cliente. É verdade. Até, eu não sei se vocês viram, acho que foi no começo desse ano, teve um rapaz que ele vendia rifa de carro, andava com carro importado, passou em vários telejornais. Ele foi preso. Ele fazia isso pelas redes sociais, e ele foi preso. Por quê? Porque ele estava fazendo uma coisa ilegal. Às vezes a gente acha, não pega nada, não pega até... É que nem gerador, sabe? Eu sempre explico como isso. Gerador em evento. A maioria das vezes você vai utilizar, a maioria das vezes você não vai utilizar. Mas quando você precisar, ele tem que estar lá. E eu acho que é a mesma coisa, assim. Às vezes a gente fala, isso daí não pega nada. Aí na hora que o bicho pegar, você fala, poxa, devia ter me precavido e não me precavi. Então, tem que tomar cuidado com relação a isso. Uma outra informação importante, que não é só com relação à LGPD, mas eu acho que tudo no nível de comunicação digital. As pessoas precisam aprender, as empresas, na verdade, precisam aprender que elas não podem ficar construindo em terreno alugado. O que eu estou dizendo com isso? Você não pode construir um negócio baseado numa rede social, tipo Instagram, tipo WhatsApp, porque se o seu Instagram for hackeado, se o Instagram deixar de existir, ou se, sei lá, o Instagram decidir que sua conta não é legal e ela deletar, você perde tudo ali. Tipo, você baseou toda a sua empresa dentro de uma rede social, você tem que ter um terreno próprio. O que é ter um terreno próprio na internet? É você ter um site, é você ter um e-mail próprio. E uma informação importante, por exemplo, empresas não devem usar, por exemplo, empresatal@gmail.com, empresatal@outlook.com, não, uol.com, não.
porque esse e-mail é fácil de ser fraudado. Entendeu? Vamos supor, eu tenho um buffet, aí meu buffet chama buffetgirassol@gmail.com. Aí eu, uma pessoa mal intencionada, vou fazer o seguinte, eu consegui os contatos, vazou os dados dos clientes. Aí o que eu faço? Eu vou lá e coloco buffet.girassol@gmail.com. E aí eu disparo um e-mail para a pessoa falando que tem que fazer um pagamento, alguma coisa assim. E aí a pessoa vai lá e faz num e-mail fraudulento. Sem reparar que o e-mail era fraudulento, porque ele era semelhante. Eu já paguei semelhante. boleto da Vivo que era fraude. Pois é. Meu conselho é, todo e-mail que você receber, todo e-mail, primeira coisa que você faz, verifica o destinatário. Hoje mesmo eu recebi da Claro, todo mês eu recebo, gente. Todo mês eu recebo o boleto da Claro para pagar, que não é da Claro. É de outros lugares, que eles mandam que é e-mail fraudulento. Só que quando você vai ali no cabeçalho do e-mail que tem o endereço, você vai ver que o final não é domínio próprio, não é minhaclaroresidencial.com.br. Vai estar outro tipo de domínio. E aí você sabe que se é outro tipo de domínio, aquilo é um e-mail fraudulento, não é o e-mail original. Né? E isso acontece muito, às vezes as pessoas recebem informações. Ó, o que aconteceu comigo no Instagram. Vou dar nome aos bois. Eu recebi uma mensagem. Primeiro me adicionaram do Bife Giardini. Eu falei, ok, né? Adicionou, tudo bem. Aí, quando eu recebi, depois de um tempo, eu recebi uma mensagem dizendo que eles estavam fazendo um sorteio de uma festa e que era para mim enviar os meus dados para eles, né? O nome, telefone e tal, para participar desse sorteio. Aí eu desconfiei. Aí eu peguei e entrei de novo no perfil. E aí, quando eu vi, na verdade, não era o perfil do Giardini, apesar de ter fotos do Giardini, tá com a logo do Giardini e ainda ter o nome Giardini no nome de usuário. Mas não era o nome original. Era um perfil falso e eles estavam coletando dados. Aí eu, inclusive, entrei, notifiquei o Giardini e notifiquei o Instagram de que aquele perfil era falso. Até pouco tempo atrás, esse perfil ainda estava no ar. Não sei que providências foram tomadas. Aí a pessoa responsável provavelmente a pessoa responsável lá, social media do Jardim, falou assim, esse perfil não é nosso, mas eu não sei se eles entraram com alguma providência. O correto seria eles fazer um boletim de ocorrência, né? Para se precaver caso acontecesse alguma coisa, porque aquele perfil falso estava coletando dados das pessoas, dizendo que ia ter um sorteio do Giardini. E se a pessoa fala que foi sorteada e vai lá buscar o prêmio dela e não tem prêmio? Tem que ter um BO para... fazendo isso, eles fazem o clone do perfil, digamos assim, daí você vê que tem um underline ali, tem uma coisa diferente. É o que acontece. Exato. Eles pedem seu número de telefone, daí eles pegam o seu WhatsApp e instalam no celular deles. Aí eles falam, olha, para você conseguir a promoção, você só indicar o número de verificação que você recebeu. Aí a pessoa se engana e ela manda o código dela no WhatsApp. Então Isso, eles exato. conseguem clonar o WhatsApp das pessoas dessa forma. Nossa, já vi diversos casos assim já. Não, já aconteceu comigo no mínimo 2 vezes. Uma vez falaram que era para participar de um programa do SBT e a outra vez que eu tinha ganhado um jantar no Outback. E os dois era fraude, tentando clonar o meu WhatsApp. Por isso que a gente tem que primeiro colocar lá a verificação de 2 fatores, né? É super importante. E ainda assim tomar precaução. A gente não deve clicar em nada, a gente não deve mandar informação nenhuma, nenhum dado, nem nada, sem verificar antes a procedência. Verificar nome de usuário. E mesmo assim, tem que tomar cuidado, porque o pessoal clona. Eu já tive logo no começo, graças a Deus não foi agora, mas há muito tempo atrás, logo no comecinho, quando começaram a clonar perfis do Instagram, eu fui vítima, eles clonaram, eu estava no Instagram, de repente
meu usuário não estava valendo mais, ele desconectou, e aí quando eu fui entrar, eu não consegui entrar mais, e aí nisso ele mudou o nome que estava no meu perfil, e aí, por sorte, algumas pessoas já tinham percebido, assim, nossa, Andresa, mudou o seu nome do perfil, e aí eu fiquei desesperada, né, eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Aí eu tentei entrar em contato com o Instagram, não resolve. Também fico com uma raiva. Aí não resolve, o Instagram não resolve, eu precisei entrar no Reclame Aqui, fiz uma denúncia no Reclame Aqui, aí eles resolveram o meu problema e me devolveram o meu perfil, mas isso nem sempre acontece. Hoje em dia, eu tive sorte, como eu falei, que foi logo no começo, então eles acabaram resolvendo a situação. Hoje em dia isso é tão comum que eles não estão dando conta mais de devolver o perfil do pessoal, muita gente perde. Muita gente perde. Agora já tem até profissional especializado em recuperar perfil do Instagram. Tem advogados especializados. Exato. E até advogado e técnicos também, que conseguem recuperar. Mas, assim, ainda assim, é uma coisa que a gente tem que olhar, porque, assim, por exemplo, hackearam o meu primo, e aí começaram a vender produto no meu, por sorte, a pessoa não fez, ele só mudou o meu nome lá. O resto ele deixou tudo igual, ele não postou nada, não fez nada, ele fez só de sacanagem mesmo. Era alguém que queria só sacanear. Mas agora eles estão usando para vender produtos, e aí está vendendo no seu nome. No seu caso, se qualquer um de vocês for hackeado, vocês têm que imediatamente fazer um boletim de ocorrência. Porque para se precaver, caso alguém seja induzido, né, a comprar alguma coisa lá e cair em golpe, esse tipo de coisa. Então é bem assim, não, a gente tem que se lembrar sempre, não existe ambiente seguro na internet. E por isso que, como empresas, a gente tem que se precaver, tem que ter domínio próprio, tem que alertar os clientes, tem que ter o seu próprio endereço na internet, que é o seu site, que tem ali todas as informações, porque se acontecer alguma coisa, a pessoa tem como entrar no seu site, verificar os seus dados, mandar uma mensagem, de repente pelo formulário de contato. Se você não tem um outro endereço na internet, de repente seu Instagram, você só tem Instagram, e o seu Instagram é clonado, o cliente fica meio perdido. E agora, como é que faço para entrar em contato e tal? Porque não existe outro lugar. E também onde você vai disponibilizar a sua política de privacidade, que por lei é obrigatório, todo mundo tem que ter, e a maioria não tem. Tem que ter e tem que estar no site, para o cliente entrar lá no site, e você tem que avisar o cliente também, ó, essa aqui é a minha política. Quando a empresa faz a política de privacidade dela, ela tem que mandar um e-mail para toda a base de clientes dela informando, essa é a nossa política de privacidade, ela estará disponível no site, para a pessoa saber, e se ela quiser, ela lê na hora lá no e-mail, senão ela pode entrar depois, e qualquer mudança que você fizer na política de privacidade, os clientes têm que ser notificados e estarem de acordo. Sabe aquele negócio que de vez em quando aparece do Facebook pra gente e tal? É isso. Inclusive, aí me lembrou uma outra coisa. Você lembra uma época que o pessoal entrava no Facebook e colocava texto lá, eu não autorizo o Facebook a usar os meus dados? Sim. Gente, isso daí, tipo, eu não sei quem inventou, mas foi uma tolice, porque a partir do momento que você se cadastra, você é obrigada a aceitar. E ela é uma empresa privada. Então, para você entrar, você tem que aceitar todos os termos e condições que ela impõe. Então, ali você já aceitou. Você pode colocar o que você quiser no seu perfil. Você já autorizou lá atrás que eles usem os seus dados. Sabe aquele negócio, você escreve no WhatsApp, eu vou escrever para Maíra, tô a fim de ir lá no Museu do Ipiranga. Querida, não vai dar 10 minutos, vai aparecer um monte de coisa do Museu do Ipiranga no seu Instagram. Por quê? Porque eles sabem o que a gente conversa, eles coletam essas informações e a gente não pode fazer nada porque a gente já aceitou a partir do momento que a gente deu aceite lá para usar os produtos deles. Todo aplicativo agora tem, né? Antes já tinha, porque já era para coletar os dados, agora piorou, né? Porque é meio o Zuckerberg estava fazendo um processo há pouco tempo por conta disso, da política anterior do Facebook, que vazaram muitos dados assim, Exato. É porque assim, é que nem contrato, né? A gente tem um contrato, aí conforme a gente vai trabalhando, e aí os problemas vão acontecendo, a gente vai se precavendo no contrato. Nossa, não tinha isso, vou colocar no meu contrato agora para não dar problema depois. A política de privacidade deles e os termos e condições de uso dessas ferramentas é a mesma coisa. Então, eles vão mudando de tempos em tempos para se adaptar até para eles não serem prejudicados, porque a gente tem que lembrar que eles são uma empresa.
A gente fala assim, a gente usa as redes sociais de graça. Na verdade, a gente não usa de graça. A gente está vendendo os nossos dados, todas as nossas informações para eles, e é por isso que a gente consegue usar de graça. O Facebook, o Google sabe muita coisa da gente. Se bobear, o Facebook sabe mais. Eles sabem tudo, eles sabem onde a gente vai, quem a gente frequenta, quem são nossos amigos, quem são nossos familiares, ele sabe quanto você ganha, ele sabe tudo. Tanto é que quando a gente entra, por exemplo, vai fazer um anúncio, uma pessoa que é gestor de tráfego mesmo, se ele quiser falar assim, eu quero fazer propaganda, vamos supor, tem uma fábrica da Nestlé aqui, e eu quero mostrar o meu produto para os funcionários da Nestlé. Você vai lá, configura tudo lá na ferramenta do Facebook e ele vai mostrar seu anúncio só para os funcionários da Nestlé. Entendeu? Então, eles sabem tudo, todos os dados eles têm, e já está ali, a gente já deu autorização para eles quando a gente entrou. Quando você preencheu seus dados lá e clicou lá sem ler, que você estava a par de tudo lá, tipo, eu sou a favor, eu aceito tudo aqui para entrar no Facebook ou para entrar no Instagram, já era, você já deu conta tudo. Google, né? Já tem, a gente só sai preenchendo ali na pressa e a gente nem presta atenção no que a gente está liberando de informação para eles. Quando você vê, tá o microfone ativado, então qualquer coisa que você fala, eles já mandam vários anúncios, então sempre foi muito assim. Inclusive, uma coisa que o pessoal deu muito, as empresas grandes, quando foram treinar os seus funcionários com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, muitas deram de brinde aqueles, um negocinho que você coloca na câmera do computador. Tem aqui no meu. Digamos assim. Eu sempre usei durex colorido. Eu não uso durex colorido. Ele é brilhante. Aí eu coloco lá e deixo lá, e aí eu só tiro quando realmente eu preciso usar o computador. Em geral, eu costumo deixar o meu durexzinho lá colorido. Todo mundo antigamente, hoje as pessoas já estão mais conscientes, mas antigamente as pessoas me perguntavam por que tem um durex aí na sua câmera? Eu falei, porque a gente não sabe quem está acessando aqui, quem está vendo, Exato. né? Para vocês terem noção de como a coisa assim, chega a ser surreal. Eu tenho cabelo cacheado aqui, hoje está preso, mas eu tenho cabelo cacheado. E aí, um tempo atrás, eu entrei no banheiro com o celular. Eu ia dormir, aí eu entrei no banheiro e na bancada do banheiro tem um creme grande que eu uso, que é creme de pentear, que eu uso de um salão de beleza daqui de São Paulo, que é especialista em cabelos cacheados. Eu olhei para o produto, e pensei, eu não expressei, eu pensei, meu produto está acabando, eu preciso comprar. Aí eu saí do banheiro. Quando eu saí do banheiro, que eu abri o meu Instagram, foi a primeira vez e última praticamente na minha vida, o primeiro patrocinado que apareceu para mim foi exatamente dessa empresa de cabelos. Falando para comprar, a propaganda era até para comprar os produtos no site. Gente, eu pensei, mas eu não sei se eu olhei, como eu estava com celular, a câmera do celular a gente não costuma cobrir, né? Então, como eu estava com o celular na mão, eu não sei se ele escaneou ali, viu que tinha o produto e me mandou. Eu sei que isso aconteceu. E eu não falei nada. Eu fiquei assim, Medo, meio bizarro. Medo. Mas você vê que até mudou agora as permissões de aplicativos. Agora, toda vez que você acessa, ele coloca permitir durante o uso do aplicativo, permitir todo o tempo. Antes era bem menor essas restrições, digamos assim, né? Então elas aumentaram. Disso que você falou, a gente estava até com uma dúvida hoje. No curso, não sei se chegaram a acessar com você também. Eles estão acessando câmeras de segurança em alguns sites de vários lugares. E a gente estava olhando umas câmeras de Londres, que são essas câmeras de segurança comum que tem nas cidades. E a gente foi alternando, fazendo pesquisas de lugares. A gente achou super bizarro, porque assim, é uma pessoa trabalhando num ambiente assim, no escritório, e a gente acha que de repente era de uma máquina que estava conectada ali. Então, assim, a gente estava vendo aquela pessoa trabalhar em tempo real, então a gente não sabe de que máquina que estava partindo aquilo, se de repente era de um notebook que estava no escritório, ou se de repente foi a própria pessoa que colocou aquela câmera naquele lugar. Chega a ser bizarro, porque você não sabe de que forma que estão usando seus dados e de que dispositivo, digamos assim, pode vir uma câmera.
Nossa, isso é bem complicado mesmo. Eu não sei se vocês sabem, um tempo atrás, alguns anos atrás, eu estava num evento dentro do Google e eu conheci um rapaz que ele trabalha com uma ferramenta que é voltado para sucesso do cliente, que eles falam, né? E o que é essa ferramenta? Ela fica nas lojas do shopping. Então tem uma câmera dentro da loja e quando a gente entra, a câmera capta a nossa reação com relação aos produtos que tem lá dentro. Então, ali eles conseguem identificar se a gente gostou ou não dos produtos, se a gente gostou ou não da loja e tudo mais. E isso, tipo, foi há anos atrás e agora está mais avançado. É lógico que agora eu não sei como é que funciona, porque provavelmente essa empresa precisou de um monte de advogados para verificar como fazer isso por conta da LGPD, porque isso também é coleta de dados. Pode ver, lembra que o Facebook identificava automaticamente as nossas fotos, quem eram as pessoas que estavam lá? E agora ela não faz mais isso? Sim. Por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, porque antes ele não tinha pedido autorização, ele só ia identificando o rosto das pessoas. E isso é muito perigoso. Imagina, por exemplo, você está lá na China, que é um país que tem muitas restrições, e aí você passa, eles filmam e faz o seu reconhecimento facial, e aí depois eles usam aquilo contra você. Mas sabe então, para que eles estavam usando essas tecnologias de reconhecimento, etc? Sabe aquele... Como que eu posso dizer? Aquela verificação que você fica identificando o que é bicicleta, o que é poste. Você vai entrar em algum site para dizer pra que saber se você é robô ou não. Na verdade, para que eles estavam usando aquela tecnologia? Eles estavam ensinando os bots de inteligência internas ali do Google a identificar todos os objetos. Porque o que acontece, como o algoritmo dele é robótico, digamos assim, ele não consegue interpretar. Então ele precisaria de um humano por trás para fazer ele entender ali em diversas imagens o que são aquelas figuras. E eles estavam usando isso para tecnologia porque agora tem bicicletas que elas são elétricas e que elas fazem um percurso completo. E eles usavam esse track, digamos assim, de imagens, que era o nosso olho. Então, eles pegavam diversas imagens para aprender e para ensinar essas bicicletas a serem guiadas pelas ruas. Aí veio o que era humano, o que não era, o que era faixa de pedestre, o que era motocicleta. Eu fiquei besta quando falaram isso pra gente. Eu falei, gente, a gente é usado todo o tempo. A gente é usado para auxiliar a tecnologia também. Sim, o tempo todo. Porque, assim, se vocês forem verificar isso, é uma coisa muito que chega a ser bizarra, né? É totalmente Black Mirror. Não sei se vocês viram essa série na Netflix. Eu comecei a assistir, mas o negócio, eu confesso que eu parei, porque foi muito para mim, eu estava ficando meio perturbada. Mas é uma coisa que é totalmente real. A tecnologia avançou muito, e inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados veio por conta disso. De toda essa tecnologia que avançou e que para que pudesse nos proteger, porque senão daqui a pouco a gente não ia ter controle nenhum sobre nada da gente. Então, é por isso que surgiu, que nem você falou lá de Londres, realmente lá é assim, lá tudo é monitorado. E lá na Inglaterra, ao contrário do Brasil, aqui no Brasil nós não temos uma cultura de proteção de dados. E na Inglaterra e na Europa eles têm. Inclusive, a nossa lei foi muito baseada na lei europeia de proteção de dados, né? Porque lá eles têm, por conta de terrorismo, por conta de várias outras coisas, eles têm muito uma preocupação com relação à segurança dos dados deles, né? E aí a gente precisa ter também, mas é uma coisa que realmente é bizarra. Tem coisas que já estão, aos poucos, por conta da adequação da lei, já está mudando, que nem isso que eu falei da identificação facial do Facebook, porque agora ele não pode mais coletar esses dados, mas pode ter lugar que o povo está coletando e a gente nem sabe. E tem coisa que a gente assinou lá o termo sem saber, porque a gente não leu, né? Que lê? Ninguém lê. As pessoas só entram lá e vê. Então, é isso. Só que a gente tem o direito de ler, a gente tem o direito de saber, e mesmo que seja uma coisa simples ou uma coisa complexa. E a gente, como profissionais, a gente tem que ter ciência dessas coisas para poder aplicar e não ter problemas futuros, né? Porque aí, às vezes, a gente acha que as pessoas não sabem de nada, e aí, de repente, vai atender um cliente que é DPO.
cuida de segurança, ele vai fazer questão de olhar tudo, de verificar, e de repente é ele que vai denunciar você se você está errado, se você está certo, ele vai orientar. Então a gente sempre tem que se precaver com relação a essas coisas, por isso que é muito importante estar ciente de tudo isso. Lá no e-book que eu mandei para vocês, eu acho que está tudo bem, eu acho que está didático, né, explicadinho. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem me perguntar, pode entrar em contato aí. Se tiver alguma dúvida com relação ao trabalho de vocês, eu estou à disposição. E você acha que, por exemplo, é interessante a gente, além de ter para nossa empresa, orientar os clientes sobre essa necessidade ou não? Eu acho que é importante. Por exemplo, uma coisa que eu vejo que muita gente faz errado, solicitar dados pelo WhatsApp. Muita gente faz isso. Teve uma cliente minha, inclusive, que ela é profissional de eventos, e eu falei assim, me manda seus dados para fazer um contrato. Eu fiz um contrato, mandei por e-mail, porque é um ambiente mais seguro. E aí ela assinou e mandou pelo WhatsApp. Tipo, acabou com... tipo, não adiantou nada, né? E aí, agora você imagina, ela manda os dados ela manda o contrato dela por WhatsApp. Esse WhatsApp, alguém vaza de alguma forma, alguém hackeia alguma coisa, os dados dela tá exposto. Então a gente não me pode. Explica um pouquinho. E a questão do WhatsApp ser criptografado? Então, mas o problema não é a criptografia, o problema é ele ser hackeado, ou no caso dele você ter o seu celular roubado e a pessoa conseguir acessar. Não é quando você envia, é quando alguém invade o sistema e entra no seu perfil. Aí ela pode ter acesso de outras pessoas. Essas pessoas que invadem perfil, elas são sempre mal intencionadas. Elas podem usar esses dados para fazer o que elas quiserem. Daqui a pouco você está com uma prestação que você não sabe de onde saiu, porque ela usou seu CPF, usou os seus dados para poder fazer uma Esses dias eu vi um compra. meme que eu gostei muito. Toda vez que alguém pede um Pix de doação, eu cadastro como mesário. Tem isso mesmo. É bem isso. Gente, hoje em dia, quer ver? Ó, hoje em dia é muito fácil coletar os dados das pessoas, muito fácil. Aqui em casa, assim, a gente teve uma questão com relação ao nosso imóvel, né? Nós temos um imóvel próprio e entrou um processo que não é nosso, de uma pessoa física, e aí eu fui investigar. Gente, como estava no nome de uma pessoa? Tinha o nome e o CPF da pessoa. Eu dei um Google, eu consegui o nome, o endereço completo, o e-mail dela, o telefone de contato, eu sei tudo sobre tudo, assim, né? Eu não pesquisei as redes sociais, essas coisas que eu achei que já era, mas tipo assim, os dados, eu consegui os dados, tá lá no Google. E aí, assim, eu não sou uma pessoa mal intencionada, eu só estava querendo saber quem era a pessoa, por conta da informação no processo. Mas, imagina se é uma pessoa mal intencionada. Ela tem todos os dados da pessoa. Ela pode fazer o que ela quiser com esses dados. Ela pode Eu sou fingir a que é ela. doida do Jus Brasil. Sempre que eu ia fazer uma prestação de serviço para alguma empresa para saber se ela pagava, eu entrava e pesquisava no Jus Brasil o nome dos proprietários, deixava todo mundo que era proprietário em conjunto, todos os dados certinho, e ia olhar o endereço e conferia com o que a pessoa me passou. Então, quem é muito, assim, quem é meio usuário mas assim, que gosta desse negócio de mexer e tal, encontra as informações com muita facilidade. Eu, tipo assim, gente, eu sou solteira. Se eu conhecer um rapaz, eu conheci ele hoje. Se eu me interessar por ele, amanhã eu tenho a ficha dele completa. Eu sei quem é a mãe, quem é o pai, quem faz, o que deixou de fazer, onde trabalhou. Tudo pela internet. Tenho muita amiga que é FBI que eu falo, gente, vai trabalhar com LGPD, porque vocês acham a pessoa assim, ó, sabe até onde a pessoa tá e o que ela faz na vida. Eu vasculho tudo, assim, é que eu não tô mais como que é? Eu não tô mais na pista. Mas quando eu tava, né? Eu investigava tudo para saber quem é a pessoa, né? Vai que é casado. Tá vendo? Por isso que ela foi pra área de LGPD. Ela falou, sou boa nessa parte de FBI aqui. Eu sou. Não, eu falei uma vez, que eu ia abrir uma empresa, que nem tem muita gente que cai no golpe do Tinder, né? Ou que, tipo, fica mandando dinheiro para estrangeiro, porque é vítima, tem até um termo que scammers.
Muitas mulheres, e até homens também, são vítimas de scammer, que é aqueles golpistas que fala que tá apaixonado e tal, engonda a pessoa e rouba dinheiro da pessoa e tudo mais, e não sei o que. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou abrir uma empresa disso. A pessoa conheceu alguém online, aí eu falo, manda para mim que eu vou puxar a capivara da pessoa, aí depois eu te passo. Inclusive é um tem nicho grande. Eu vou Hoje até em indicar dia para tem muita vocês. gente que fala assim, as pessoas só sabem o que eu quero, em questão de postagens. E hoje em dia não é bem assim, né? Não, tem uma série na Netflix que eu recomendo vocês assistirem, principalmente o primeiro capítulo, chama A Era dos Dados. E aí o cara, ele entrevista uma moça que ela descobriu, tipo, ela entrou no Tinder e aí ela descobriu que o Tinder tinha um dossiê sobre ela. E aí ela falou, eu quero essas informações, eu quero saber tudo que o Tinder sabe sobre mim. E aí ela entrou em contato com o Tinder falou que não, porque não era da política deles, né, passar. Eu falei assim, não, mas essas informações são minhas, ela mora na Europa, essas informações são minhas, esses dados são meus e vocês são obrigados a me dar. Aí eles falaram assim, então tá bom, então nós vamos dar. E aí ela recebeu na casa dela um dossiê com mais de 600 páginas sobre ela. Do Tinder. Nossa. Não era nem o Google. E Do 600 páginas, ela era ativa, né? Eu ficava ela era ativa. Ela era falando que só comprava embuste, daí eu falava, provavelmente você é um embuste e você não sabe. Nossa, mas por quê? Daí eu falei, porque o algoritmo dele é programado para encontrar pessoas com gostos similares aos seus. E até questões de beleza. Aí ela ficou assim, exatamente. Ela triste. Sério. Ela ficaram passada. Mas por que eu fiquei sabendo? Tem o André Aiolio, que é daqui do Brasil, digamos assim. Então ele foi um dos programadores. Então ele falava essas coisas nas lives dele, então a gente dava risada, a gente falava, nossa, nunca mais eu vou reclamar que eu encontro um feio no Tinder, porque eu não vou saber que eu sou feio. Exato. É verdade, é equivalente, o algoritmo trabalha com pessoas equivalentes. Então você nunca vai se deparar lá com, tipo, com Rodrigo Hilbert. Se ele tivesse no Tinder, se tiver, tipo, tem até esses dias passou um videozinho do Brad Pitt falando, né, que ele ganhou um troféu e falou assim, vou colocar isso no meu perfil do Tinder, né? Infelizmente ele não ia aparecer pra gente, né? A gente ia pegar um da 25 de março, né? Colocar na estante aí, quem sabe, né? Verdade, é o que o algoritmo vai nos oferecer, então, realmente, eles sabem muitas coisas e, é muito louco, assim, então a gente até agradece a LGPD por proteger um pouquinho proteger um pouquinho, porque ela é uma lei muito recente, perto do tanto de coisa que o povo já coletou aí nosso, né? E falando sobre isso, qual que é o tempo que as empresas têm para se adaptar a isso? Então, na verdade, a lei ela foi sancionada em 2019 e as pessoas tinham até 2021 para se regularizar. E a maioria não se regula, pelo menos eu falo pelo menos a galera de eventos aí, pelo que eu vejo, a maioria não se regularizou. Então, tipo, é um negócio que é para ontem. Para ontem. E aí a pessoa vai pensar assim, tá, o que eu tenho que fazer para regularizar? Primeiro você tem que mapear todas os processos da sua empresa. Quem não tem processo vai ter que elaborar. Primeiro você vai mapear todos os processos da empresa. Depois que você mapeia os processos da empresa desde antes do cliente entrar em contato até a finalização do evento. Depois que você mapear tudo isso, aí você vai verificar aonde você coleta os dados do cliente, quais os dados você coleta, se estão em conformidade com a LGPD. Aí você vai ver como você armazena esses dados que foram coletados, quem tem acesso a esses dados, e depois você vai ver como esses dados serão descartados. E aí, depois que você faz todo esse mapeamento, verifica tudo, corrige o que está errado, adequa o que precisa ser adequado, e aí você vai fazer a sua documentação. E aí, o que são as documentações? Implantar a política de cookies dentro do site, ter uma política de privacidade, fazer uma política de privacidade e disponibilizar para os clientes, divulgar isso para toda a sua base de clientes e colocar essa política de privacidade no site para que as pessoas possam acessar.
eleger um DPO, que no caso de microempresas, empreendedores, é você mesmo, só que aí você vai ter que disponibilizar ou um e-mail ou um número de telefone e colocar na sua política de privacidade, que caso o cliente tenha alguma dúvida com relação à privacidade, queira deletar os dados, qualquer coisa relativa à política de privacidade deles, ele tem que ter um contato para entrar, né? Para poder entrar em contato. Ele precisa de um dado para entrar em contato. Um canal acessível, né? Exato. Tem que disponibilizar um canal de comunicação acessível para esse público e tem que estar lá na sua política de privacidade ou no seu site. E é isso. E aí você estando adequado, tá tudo ok. Se você não tiver adequado, você reza bastante para você não ter problema, porque é uma coisa que todo mundo tem. Assim, se você sentar que nem aqui, quantas aqui já tiveram o Instagram hackeado? Ó, vocês tiveram sorte, não só eu aqui, mas ó, de 4 eu tive, mas o meu foi. Ela foi também. Consegui recuperar, foi os indianos ainda, ficaram postando foto deles na caminhonete. Não, então você teve. Então você teve. Não, mesmo que você conseguiu recuperar, que nem eu consegui recuperar o meu também, mas eu tive. Você também teve. De 4 já foram 2 ou 3. Maíra também? Mas o meu foi uma mãe de noiva louca. Meu Deus do céu. Tá. Não mas recuperei. Mesmo assim teve. Mas eu ganhei no Instagram 28 mil. Olha! Tá vendo? Então, aquela que processa as redes sociais, sou eu. Olha só! Ela dá pra fazer um filme só dela, das coisas que acontecem. Ela tem muito. Andressa, quantos anos você me conhece, Andressa? Aos 14, né? Você me conhece aos 14. A gente já tem mais. Acho que é uns 14. 2009, né? 2009 a gente se conheceu. Então, a gente passou por muitas já nessa vida. Na área de verdade. bens. A gente tem que mandar um documentário pra Netflix, um escopo, pelo menos, de vocês. Falar, olha, tem uma história ótima. Eu e a Maíra, a gente é pré-Instagram, pré-WhatsApp. A gente é da época do MSN, CQ, e olhe lá. Não, mas hoje eu falei que a menina no curso de tecnologia falou que a maior prova de amor que ela recebeu foi um cara que hackeou o número de ICQ bonito e deu pra ela. Meu Deus. Tá vendo? O meu ICQ era 36872436. Ela que lembra o número do ICQ. Gente, eu falo que era uma época tão leve, tão boa. Você entrava, quando eu queria, ficava invisível. Verdade. Não tinha rede social pra ficar se comparando. Nem sabe o que é isso. Não sabe, tadinha. Ela não teve esse privilégio. Era uma das primeiras redes sociais que você entrava e você podia criar chat com seus amigos ou com pessoas que você não conhecia. Qual é o nome? ICQ. Era a sigla de ICQ. Era antes de MSN e Orkut. Isso, exato. Antes do MSN e Orkut. É bem das antigas mesmo. O bom é que eu e a Maíra, a gente, viu tudo isso nascer e a gente conseguiu evoluir com tudo isso. Porque várias colegas nossas não. Exato. Não conseguiram. Ainda estão lá tentando lidar com... Não aprenderam nem a lidar com o MSN. Piorou o resto, né? Não, mas esses dias eu peguei uma profissional que ela não falou que... Eu falei, vamos fazer uma reunião online? Ela, mas eu não sei usar a reunião online. Eu falei, cara, mas já tá 2 anos de pandemia, você não aprendeu a fazer uma videochamada? Como que viveu esses 2 anos, gente? É que nem... Pré-pandemia, eu sempre fui conectada, assim, eu sempre gostei de tecnologia. E aí... Eu sempre falava pro pessoal assim, vamos fazer reunião online? Ninguém queria fazer. Eu me sentia poxa, mó chateada, porque eu não queria sair de casa, eu queria fazer tudo online. E também porque, assim, eu passei umas temporadas fora do Brasil, né? Gente, fora do Brasil, eu conseguia trabalho. Eu já fiz reunião online com uma empresa, eu estava dentro do Museu Britânico, eu fui passear e no meio do passeio eu falei, agora eu tenho uma reunião. Aí eu parei no café, fiz a reunião por Skype na época, e seguimos a vida e fechei contrato e tudo mais. Então, assim, eu gosto disso, eu acho muito prático. E aí, quando veio a pandemia, lógico que a pandemia foi horrível, mas por um lado eu agradeço, porque pelo menos as pessoas foram obrigadas a evoluir, aí ficou mais normal a gente ter reunião online, eu acho que ajuda bastante. Você sabe que o meu sonho era ter aquela camiseta, né?
Mais uma reunião que podia ter sido um e-mail. Amanhã É eu tenho uma verdade, dessa, né? nossa, Amanhã eu vou verdade. até Atibaia fazer uma visita técnica que eu já fiz, mas que a pessoa quer que os fornecedores vão. Nossa, é. Esses dias eu falei, assim, eu quase não atendo mais noivas, só em último caso. E domingo agora eu tenho um casamento que é uma noiva que eu já fiz o casamento dela há uns 10 anos atrás e ela vai casar de novo, na mesma igreja, inclusive. E aí ela queria que eu fosse num lugar para ver onde vai montar a mesa do bolo e tal, mas é um lugar que eu já conheço. Aí eu falei, não precisa não. Aí ela fez de tudo para eu ir e eu fiz de tudo para não ir. E no final eu ganhei que eu não fui. Mas ela queria de todo jeito. Mas tem coisas que não tem necessidade. A gente tem que aprender a ser mais prático, né? Então, é que nem a Maíra perguntou para mim: você prefere a gente fazer pessoalmente ou online? Aí eu pensei, eu gosto do contato presencial, mas às vezes o contato online é mais rápido, agiliza o processo e tudo mais. E eu saí ontem e eu sou uma pessoa que eu vario, eu sou introspectiva e ao mesmo tempo eu sou extrovertida. E ontem eu fui extrovertida, então hoje eu entrei no processo introvertida, Já mas, que acabou a ó, suga as minhas bateria energias. social. você recebeu? A minha bateria. Hã? Não, e você recebeu algum e-mail do Senac? Não, pelo menos Então, até hoje eu não recebi. porque eu pedi autorização, né? Eles falaram que ia fazer um contrato Paraná, não recebi, eu mesmo fiz e tá tudo bem, é isso. Não então, eu até demorei um pouquinho para mandar os dados para você, mas e eu já recebi esse contrato do Eu Senac, porque eu já descobri, palestrei várias eu vezes para descobri que eles, mas eu dessa quebrei vez não. várias regras sem saber que eu tava quebrando. Sou eu, né, Andresa? A Faz Andresa parte, sabe que faz parte. a Andresa é a pessoa que cria as regras, essa é a pessoa que quebra elas. Então tá tudo É certo. verdade. Eu adoro regras, eu adoro manuais, eu adoro processos, eu adoro planejar as coisas. E a Maíra já é aquela. Mas assim, uma coisa que eu até estava Eu sou comentando. executora, ela é planejadora, é isso. Exato. Eu estava comentando isso com a Letícia Rocha ontem, que é a assessora. Eu falei assim, olha, eu queria, tipo assim, eu gosto muito de eventos, às vezes de vez em quando eu penso, podia voltar a trabalhar com assessoria, planejamento de eventos, que eu gosto, que eu não faço mais. Só que aí eu lembro que eu sou uma pessoa que eu gosto de planejar e eu gosto de ter ideias. Eu gosto de ter ideia, mas na hora de executar, quando chega o dia para ir lá e fazer, não é meu forte, eu tenho que reconhecer que não é o meu forte. Meu negócio é planejamento. Se eu pudesse ter um emprego só de planejamento, eu ia só planejar, eu ia passar a Tava vida ótimo, planejando. né? E a Maíra executa e quebra todo o meu planejamento. Hoje eu mandei Mas eu uma planilha para entendo. uma menina e eu falei assim, ó, o desconto tem que ser tanto porque tem que entrar nessa planilha. Ela, nossa, Maíra, que todo mundo fosse organizado que nem você. Eu falei, não vai ser. Não vai ser e tá tudo bem. Por isso que eu sou eu e É, a gente não vai é, ser. Porque as pessoas não têm essa. Eu falo que tem gente que fala assim, a Andresa entende bem isso, né? Eu falo, eu gostaria de fazer só algumas coisas, mas eu faço porque eu preciso, né? Então a gente vai aprendendo. é verdade. É que cada um. Uma amiga minha me falou: eu tenho um sobrinho, ele tem 8 anos, e esse meu sobrinho, tipo assim, ele tem um desejo do fundo do coração de ser um nerd, mas ele não tem vocação. Ele não nasceu para, para ser um nerd estudioso e intelectual. Não é o perfil dele. E ele ficava frustrado com isso. Só que ele é jogador de futebol. E ele não é só jogador de futebol, ele é apaixonado por esportes. E eu tenho uma amiga que é professora, né? Fez pedagogia, entre outros cursos, e uma vez ela falou para mim que cada um de nós temos um dom. Eu sou uma pessoa intelectual. Eu adoro ler, eu adoro escrever. Gente, vocês não acreditam, essa manhã, 5 horas da manhã, eu acordei com uma ideia de pesquisa para um mestrado. O impacto da comunicação digital no mercado de eventos. Eu já quero fazer esse estudo, entendeu? Porque eu sou assim, eu nasci assim, é a minha característica. Eu sou uma pessoa intelectual. Já o meu sobrinho, ele não é, a vocação dele é para o lado dos esportes. Ele não tem vocação intelectual, mas assim, isso não é um problema, porque ele pode se destacar muito na área que ele tem, que ele se dá bem, que é esporte, e que na verdade ele está se destacando. Ele está com 8 anos, joga em 2 escolinhas diferentes, joga no São Paulo e tal. Então, assim, a gente tem que trabalhar com a vocação da gente. É lógico que tem horas que a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta,
ou que a gente não tem muita vocação. Mas o ideal é a gente fazer aquilo que a gente tem vocação. Se você fizer aquilo que você tem vocação, você vai se dar muito bem mesmo. Porque a gente está fazendo aquilo que é natural para a gente. E eu acho que é importante a gente entender que a gente sempre pode se reinventar. Porque muitas vezes, a Andresa vai entender bem disso, né? Que o povo da nossa geração não podia entender o que era vocação. A gente fazia, muitos colegas nossos faziam o que os pais mandavam. Sim. Então, é importante a gente entender isso. Que a gente pode se reencontrar e pode surgir coisas novas que você fala assim, hoje eu sei qual que é o meu propósito. E a Andressa acompanhou a minha evolução como pessoa e como profissional, né? Porque escolher ensinar foi uma escolha. E eu fui me preparar para isso. Um monte de gente, mas por que você vai fazer pós em metodologia do ensino? Eu falei, porque eu demorei para entender que eu sou responsável pelo que eu falo, mas que eu sou responsável também pelo que vocês entendem. Porque muita gente fala assim, não, eu sou só responsável pelo que eu falo. Não. Se a pessoa não entendeu, você é responsável por ela não ter entendido. Porque a sua comunicação não foi clara. Então, é uma questão que a gente tem que entender. Então, às vezes você fala assim, mas eu ainda não sei o que eu quero fazer. Tá, tudo bem também, gente. Tem exemplos, né? O dono do KFC começou com 60 e pouco, o do Ari também começou super tarde. E tá tudo bem. Quando você nasceu, ninguém colocou um carimbo na bunda. Esse vai ter sucesso aos 20, esse aos 30, esse aos 40. E tá tudo certo. E, na verdade, a gente é até privilegiado, né? Porque, assim, na época dos nossos pais, nossos avós, você escolhia uma carreira e você seguia a vida inteira naquilo. Semana passada mesmo eu vi uma pessoa que trabalha na Mercedes-Benz, eles dispensaram um monte de gente, o cara falou, eu trabalho aqui há 30 anos. Gente, eu não me imagino 30 anos fazendo a mesma coisa, apertando um parafuso lá. E naquela época, dos nossos pais, dos nossos avós, eles passavam 30 anos fazendo a mesma coisa. E já existem estudos que indicam que a nossa geração vai ter no mínimo 7 profissões diferentes ao longo da vida. Porque o mundo se reinventa, as coisas acontecem de outras formas e a gente vai ter que se reinventar. Porque às vezes, gente, datilógrafo não existe mais. Eu fiz curso de datilografia, vocês têm noção? Não existe eu datilógrafo. Eu aprendi com o aplicativo do Mickey. Eu tenho inveja de quem fez datilografia, que eu usava isso. Eu não, porque minha mãe quase quebra o meu teclado. Não, eu sei mexer no teclado. O meu é suavezinho, assim, né? Por isso que minha mãe não usa meu computador, eu resolvi o problema dela porque eu dei um iPad pra ela. Não, Maíra, tem aquele teclado que imita teclado de máquina de escrever, já viu? Eu dei um iPad, tá tudo certo, beleza? Cada um resolve como consegue. Como consegue, não, mas eu me adaptei. Então, assim, a gente hoje em dia, a gente pode ir se adaptando. Que nem meu sonho de infância, tipo, desde os 13 anos, era ser jornalista. Eu entrei para a faculdade de jornalismo, eu acabei indo parar sem querer no mercado de eventos, amei trabalhar com eventos, gostei, e aí eu falei, é isso que eu vou fazer da minha vida. Eu já fui consultora de vendas em buffet, eu já fui gerente operacional, eu já fui assessora, tive a minha própria agência de eventos. Aí depois eu falei, eu não quero mais isso para minha vida, vou fazer outra coisa. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com comunicação. E ainda assim eu tô sempre me reinventando. Tipo, a Maíra sabe, eu falo assim, às vezes eu acho que o povo fica perdido. Esse dia eu tava falando com a psicóloga, eu falei assim, eu tenho um problema, porque eu não tenho muito foco nas coisas. Hoje eu tô fazendo uma coisa, amanhã eu já quero fazer outra. Ela, não, mas é bom se reinventar. Eu falei, é bom se reinventar, mas não dá para se reinventar a cada 3 dias, né? Porque tudo que eu vejo, gente, tudo que eu vejo, eu falo, nossa, isso é legal, dá uma empresa, isso daqui é um negócio legal, isso daqui também é bom, dá para fazer. E aí eu vou sugando todas. E hoje a gente tem muita opção, né? Hoje a gente tem aí uma infinidade de opções, a gente pode ser um monte de coisa. Só basta a gente querer e se esforçar. Mas assim, a gente vai ter que se reinventar ao longo da vida, dentro de uma mesma área, fora, numa área completamente diferente. Não importa, o importante é a gente seguir o caminho que a gente quiser, porque hoje a gente é livre para isso. Acho que é isso. Meninas, tem mais alguma dúvida sobre LGPD? Andresa, acho que é bacana também você deixar... Você acabou nem de contar um pouquinho, né, da sua história, mas caso vocês queiram, ela é muito boa também na parte de escrita e comunicação. Vende seu peixe sobre isso, Andresa, que eu acho que é bacana. Ah, sim.
Na verdade, assim, como eu falei, eu trabalho hoje com comunicação digital, principalmente na internet, né? No final, lembra que eu falei que o meu sonho era ser jornalista? O mundo deu voltas, deu voltas, deu voltas, e no final eu consegui, no final do ano passado, fazer um curso de jornalismo online. Então, eu escrevo textos para sites, eu escrevo artigos para blogs que ranqueiam na internet, adoro ranquear. E o que é ranquear na internet? É você escrever um texto e ele aparecer no Google. Então, eu consigo... A gente tem uma técnica que chama SEO, que a gente utiliza quando escreve os textos, e aí esse SEO ajuda a ranquear os textos na internet. E aí eu escrevo também artigos, eu escrevo e-book, esse e-book que vocês receberam foi eu que escrevi, eu tenho outros também, depois se vocês quiserem, eu tenho um e-book, depois eu posso mandar para a Maíra, dar para vocês, que é só sobre eventos online, fala sobre eventos online. Eu tenho um e-book que já é bem grandão, digamos assim, porque e-book costuma ser mais curto, mas eu tenho um e-book que chama Manual do Organizador de Festas, que tem quase 90 páginas, que tem bastante coisa legal lá sobre quem quer organizar eventos e tal, e festas no geral. E eu faço tudo o que é relativo à comunicação. E aí, hoje, o meu trabalho consiste em quê? Eu faço comunicação digital, consultoria e também escrevo os textos, faço identidade visual, esse tipo de coisa, para empresas. E agora eu estou abrindo também estou abrindo o meu nicho também para noivos e para festas em geral, porque o pessoal gosta de criar identidade visual para os casamentos e também a comunicação digital dos casamentos. Então, tipo, convite virtual, save the date, comunicado, por exemplo, de RSVP, que a pessoa clica e já cai ou no aplicativo ou no formulário para preencher, para confirmar a presença no evento, o site dos noivos, toda a parte de comunicação digital para um evento, eu trabalho com isso também. Então, eu tenho tanto solução. Aproveitando o seu know-how aí com o SEO, provavelmente você faz copy também e relacionado ao convite. É elegante quando você pede, elegante ou deselegante, não sei falar da forma correta, né? Quando você pede para a pessoa confirmar a presença dela, uma frase melhor assim, para ser utilizada. Não, então, hoje em dia, as pessoas, elas têm preguiça, né? Eu sempre falo que elas têm preguiça de ler. Então, em geral, eu costumo fazer textos mais compactos e que sejam práticos e diretos. Então, não tem problema nenhum você enviar um comunicado com uma frasezinha, confirme sua presença para o nosso evento. Você pode até fazer uma contagem regressiva, tipo assim, faltam 10 dias para o nosso evento, confirme a sua presença e tal, e já um link para a pessoa confirmar. Não é deselegante, porque as pessoas hoje, elas têm muita coisa, muitos afazeres, muita coisa, tá com a cabeça cheia de coisas. E as pessoas esquecem, às vezes elas lembram das coisas de última hora. Então, a comunicação, ela nasceu para isso mesmo, a gente tem que lembrar as pessoas, né? Você deu lá o que as pessoas fazem quando recebem, por exemplo, um convite de casamento? Elas falam assim, muito obrigada, legal, e guarda numa gaveta e põe em algum lugar, e aí quando chega no dia do casamento é que elas vão ler para saber onde vai ser e tal, e coletar informação. Muitas vezes, eu lembro que eu pegava, tipo assim, eu mandava mensagem, olha, o RSVP e tal, aí a pessoa, nossa, eu nem lembrava que eu tinha que fazer isso e tal. Então, a gente tem que criar, o ideal é você criar todo um esquema de comunicação. Então, tipo, faz um save the date para a pessoa reservar a data, aí depois você envia o convite físico, depois você envia informações, ou até no convite físico você pode fazer um QR Code ou deixar o endereço do site, para a pessoa entrar no site e ter as informações. Aí, faltando poucos dias para o evento, manda um comunicado, olha, faltam tantos dias para o nosso evento, estamos ansiosos para ver vocês, confirme sua presença aqui, a lista de presente está em tal lugar. O ideal é facilitar a vida dos convidados e dos noivos também. Eu, pessoalmente, vi o que eu não gostei, a mensagem estava escrito com um asterisco embaixo, assim, parecia aqueles avisos de empresa de você não pode fazer tal coisa. Tava assim, favor confirmar até tal data. Mas é porque as pessoas não confirmam. Elas não confirmam. Não é um hábito do brasileiro confirmar. E a gente tem limite. Porque, por exemplo, quando você... Por exemplo, o buffet, ele fala assim, até tal data, até data X, você tem que confirmar o número de pessoas. Até porque a gente precisa saber o número de pessoas para ver se vai ter aumento ou não. Porque tem muitos casais que falam, eu fechei para 200 pessoas, mas pode ser que venham 250.
E aí precisa estar preparado, porque o buffet não vai estar preparado. E ele no contrato o buffet fala, você tem que informar até a data tal. Então a gente informa para o convidado antes, ó, você tem que confirmar a presença até a data tal. E aí o que acontece? Se a pessoa não confirma a presença até aquela data, porque primeiro é o passivo, né? Aí a pessoa começa com o ativo, a empresa começa com o ativo, começa a ligar para quem não confirmou presença ou mandar o comunicado pedindo para a pessoa confirmar. Hoje em dia, se você usa o digital, não precisa necessariamente colocar uma data. Manda um lembrete, manda um comunicado. Olha, você pode confirmar a presença, se você manda já com um link de confirmação, a pessoa já recebeu, ela já pode clicar ali e já confirmar a presença, fica mais rápido. Aí talvez você não precise colocar uma data. Mas antigamente, quando a gente não tinha essas facilidades, a gente especificava uma data, porque senão a pessoa não ia... Eu já tive gente que confirmou a presença, tipo, era uma festa de 15 anos, eu estava no salão, montando a decoração, e a mãe do convidado ligou para confirmar a presença do filho. Faltava 3 horas para começar a festa. Não, mas tem gente que me ligou já, tipo, de manhã e era mesa marcada. Eu falei, meu querido, agora ali você tá impressa, né? Tipo, seja bem-vindo e a gente te acomoda onde der. Eu fiz aquele estudo de comunicação não violenta, né? Então, para usar no convite, não seria adequado escrever favor. Podia colocar uma coisa diferente, né? Confirme sua presença. Ah, não, então, mas assim, daí é uma questão da escolha. Eu sempre coloco assim, eu não utilizo a sigla RSVP, porque metade das pessoas ignoram por não saber o que significa responder s'il vous plaît, que confirme a sua presença em francês, então eu abstraio. Eu coloco, por favor, confirme a sua presença na tal data. Mas eu acho que, assim, é muito perfil de cada cliente, talvez. Porque, às vezes, a cliente é grosseira, né? A gente tem clientes grosseiros. Sim. E daí a pessoa, tipo, ela já pede, né? Escreve dessa forma aqui. Calma, tem cliente que me mandou o WhatsApp pedindo para eu pedir para as pessoas darem presente e quase ninguém tinha dado presente. Então... Aí o certo seria fazer um comunicado, tipo, mas falando, falta tantos dias para o nosso casamento, e embaixo um linkzinho para a lista de presente, disfarçadamente, assim. Mas é o que eu faço, né? Eu acho que é mais sutil. É mais sutil, você tem que ser sutil, não pode ser direto. Mas aí eu coloco assim, ó, lista de site e lista de presentes, para dar uma quebradinha. Aqui temos uma sugestão para você de site. Eu tenho um problema, mas isso é do meu perfil de personalidade, né? O meu perfil de personalidade, eu tenho um problema com comunicação, que é o seguinte: as coisas estão tão claras na minha cabeça que eu acho que todo mundo sabe igual. E aí, às vezes, eu comunico, mas eu não entro em todos os detalhes, e as pessoas não sabem. Então, é uma coisa que eu tenho trabalhado muito nos últimos anos, é me lembrar assim, Andresa, você sabe, as pessoas não sabem. Então, você tem que explicar tudo o óbvio precisa ser dito. Tudo tem que ser explicado nos mínimos detalhes, porque ninguém é obrigado a conhecer tudo e saber tudo, é verdade. E aí a gente tem que lembrar, não é porque você sabe, ou porque você conhece, ou porque já está tudo esquematizado na sua cabeça, que a outra pessoa vai saber. Tem que estar detalhado. Andresa, obrigada por participar. Por nada, é um prazer sempre. Depois adorei, eu subo o link e te mando, tá bom? Tá bom, então. Eu mando o pessoal aqui também. Beijos. Beijão, gente. Muito sucesso para vocês. Muito obrigada. Obrigada. Até mais.